Olá, pessoal, bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde, o programa de ensino, pesquisa, extensão e inovação que busca levar até vocês informações sobre saúde, qualidade de vida, treinamentos. E agora a gente está em homenagem à Semana da Enfermagem, fazendo esse evento, e a gente vai ter um participante agora muito especial que faz parte ainda, né, desde quando era aluno do nosso programa Espaço Aberto, que é o Francisco Antônio Cruz dos Santos. Ele atualmente ele é mestrando de saúde e Comunidade da Universidade Federal do Piauí e vai falar um pouquinho para a gente sobre análise descritiva e dados secundários para elaboração de estudos científicos. Francisco, muito bom estar com você aqui, como sempre, o rei dos concursos, está sempre sendo aprovado em tudo. Pode ficar à vontade, a palavra é com você. É uma honra para a gente. Grande prazer. Muito obrigado, professor, pela apresentação. É uma satisfação enorme estar aqui, podendo contribuir para a Semana da Enfermagem, é, representando aí o Espaço Aberto para a Saúde. Eu, que atualmente ainda sou pesquisador, colaborador desse programa, que, de certa forma, ele agregou muito na minha trajetória acadêmica, né, para poder conseguir entrar no mestrado. E hoje, o mini curso que a gente pensou, né, em estar trazendo para esse evento grandioso, ele é intitulado como Análises Descritivas e Dados Secundários, e a gente vai focar um pouco na elaboração de estudos científicos, certo? Esse tema, ele vem muito das minhas experiências, tanto da graduação como na pós-graduação, certo? E desde a graduação eu me interessei muito por essa parte de análise descritiva e dados secundários, e dentro dessa minha trajetória eu já pude é, apresentar, construir, submeter e também publicar trabalhos dentro desta perspectiva de análise descritiva e dados secundários. Aqui sempre, quando eu venho para alguma apresentação, eu gosto de trazer um pouco do resumo da minha trajetória acadêmica, certo? Sempre estive aí muito voltado para essa parte de protagonismo acadêmico, tanto na participação de projetos de extensão, projetos de pesquisa, é, apresentação e participação em evento científico. E aqui é um pouco do resumo aí da minha vida acadêmica. Os objetivos do mini curso de hoje, né, eles estão muito voltados para elementos que são essenciais para que a gente possa compreender e possa também estar apto para poder produzir, né, trabalhos, porque não adianta chegar aqui e falar de sistema de informação, de dados secundários e não trazer, né, perspectivas fundamentais para que você possa ter aí um pouco do entendimento inicial de como chegar até nessa parte. Então, o primeiro objetivo para esse mini curso é compreender os fundamentos da epidemiologia descritiva, certo? Uma vez que vai ser essencial para que a gente possa estar aí vendo qual indicador, então qual variável que a gente vai trabalhar dentro dos nossos estudos. Também outro objetivo é conhecer os principais sistemas de informação em saúde, certo? Aprender a acessar e extrair dados do DataSUS. Acredito que esse é o momento aí mais esperado dentro da perspectiva aí do mini curso de dados secundários e análise descritiva, bem como também temos o outro objetivo, que é construir um banco de dados no Excel para análise descritiva, uma vez que, quando a gente extrai esses dados, é necessário que a gente faça, né, a construção de um banco para que a gente possa fazer uma análise desses dados. E o último objetivo para o mini curso de hoje é elaborar resumos científicos, né, aprender a elaborar os resumos científicos com bases em dados secundários. Então, para início, né, a gente traz uma perspectiva do que é a epidemiologia. A epidemiologia, né, ela é baseada aí na tríade epidemiológica, na qual ela vai estar aí dentro dessa pirâmide que vai aí englobando o processo de saúde e doenças do indivíduo, na qual existem três elementos essenciais, né, que é a tríade epidemiológica, na qual a gente tem o agente infeccioso,
o hospedeiro e o ambiente. Então, quando a gente tem essa perspectiva de epidemiologia, a gente tem, né, de certa forma, ela como uma ciência que estuda a saúde e as doenças em grupos de pessoas, e esse estudo ele vai analisar os fatores que determinam, certo? E dentro desses fatores que determinam, tem até uma classificação que são os determinantes sociais da saúde, e a gente não irá assim se aprofundar no mini curso de hoje, porque senão iria estender muito, mas a gente vai perceber, né, que esses fatores eles podem estar inteiramente ligados dentro aí do processo de adoecimento da população. E a epidemiologia, ela tem como objetivo aí principal essa essa perspectiva de produzir informações, certo? E essas informações que irão ser produzidas dentro dessa perspectiva epidemiológica, ela vai ajudar tanto a prevenir, né, como controlar ou erradicar doenças. E é importante também a gente ter essa perspectiva de que a epidemiologia ela é um dos pilares para se fazer saúde pública. Certo? E então a epidemiologia ela vai estar muito ligada à questão de políticas, programas e serviços de saúde pública. Tanto é que quando você vai ver em alguns estudos, né, boletins epidemiológicos, eles têm muito essa perspectiva, seja de conhecer uma realidade de um determinado local, entender o processo de adoecimento de determinado grupo ou população, bem como também ela tem até a perspectiva de subsidiar ou até mesmo avaliar políticas públicas que foram inseridas para um determinado contexto. Ainda dentro da perspectiva de epidemiologia, certo? Aí a gente pode ter, né, alguns questionamentos iniciais, ou seja, os questionamentos podem ser o que é que a epidemiologia estuda, né? Como já foi mencionado, ela vai estudar a distribuição de doenças, danos à saúde e eventos que vão estar associados à saúde da população, à saúde coletiva. E o que é que a epidemiologia ela vai analisar? A epidemiologia ela vai avaliar fatores genéticos, os fatores sociais, ambientais e microbiológicos, que estão diretamente ligados ao indivíduo, à população. E nessa perspectiva de epidemiologia, outro questionamento que a gente pode ter, né, o que é que a epidemiologia ela vai propor, certo? A epidemiologia ela vai propor medidas de prevenção, de controles ou erradicação de doenças. E isso, né, já vem a próxima pergunta, o que é que vai contribuir, né? Ela vai contribuir para o funcionamento da saúde pública como um todo, certo? Nessa perspectiva de políticas, de erradicação, prevenção do adoecimento da população. E a última pergunta, né, que a gente tem ainda dentro dessa perspectiva é onde a epidemiologia atua, certo? Às vezes pode passar até despercebido, mas a epidemiologia ela está assim ligada a tudo do nosso cotidiano, desde serviços de saúde, laboratórios, escritórios, bibliotecas, arquivos, enfermarias, ambulatórios, indústrias e trabalhos de campo. Enfim, a epidemiologia está em tudo que você possa imaginar. Tem epidemiologia, mas você não vê mais a epidemiologia tal assim. E aí, dentro da epidemiologia, aí a gente vai adentrar na parte da epidemiologia descritiva, certo? Então, a epidemiologia descritiva, ela já vem, né, com essa visão de, como o próprio nome diz, descrever. Então, dentro dessa perspectiva, ela vai estudar a frequência e distribuição das doenças segundo as variáveis, certo? E essas variáveis sempre, quando a gente está na perspectiva de epidemiologia, a gente sempre tem que deixar bem evidente, que é a questão de tempo, lugar e pessoa, ou seja, quando, onde e quem, certo?
Então, dentro dessa perspectiva, a epidemiologia descritiva ela vai, né, fornecer subsídio para o planejamento e tomadas de decisão em saúde, certo? Acredito que esse aqui seja o elemento principal de quando falamos em epidemiologia descritiva, que é o planejamento e tomada de decisão em saúde. Então, para que serve, né, a epidemiologia descritiva, ela vai ser, né, uma base para a formulação de hipóteses epidemiológicas. Ou seja, quando a gente está falando de hipóteses, são possíveis causas que levam à questão do adoecimento de uma determinada população. É como se fosse uma investigação do que causou determinada doença, determinado adoecimento da população. É, enfim, ela vai trazer várias perspectivas para que você possa trabalhar possíveis hipóteses, certo? E a epidemiologia descritiva, ela vai usar algumas medidas. Acredito que as mais conhecidas sejam a incidência e a prevalência, mas também ela pode, né, trazer outras medidas, como coeficientes, proporções, enfim, a epidemiologia, ela aí tem diversas possibilidades de estar, de certa forma, evidenciando determinado, determinado perspectiva de uma população. E aí, né, quando a gente fala das variáveis em epidemiologia descritiva, né, que estão ligadas a tempo, lugar e pessoa, aí a gente vem, né, quais são essas variáveis que a gente pode estar trabalhando. Quando a gente tem a perspectiva de pessoa, a gente pode estar trabalhando com idade, ou seja, 0, 1, 2, 3, ou então por faixa etária. Quando a gente está falando em pessoa, a gente pode estar trabalhando com a perspectiva de sexo, certo? Feminino, masculino, ou então raça, cor, preto, pardo, branco, amarelo, indígena ou ocupação, certo? E quando a gente está na perspectiva de lugar, a gente pode estar trabalhando com variáveis que vão estar versando sobre o município, estado, região, local de ocorrência. E quando a gente está na perspectiva de tempo, a gente pode estar trabalhando com ano, mês, semana epidemiológica. Enfim, como vocês podem observar, são diversas possibilidades de variáveis dentro dessas perspectivas de pessoa, tempo, pessoa, lugar e tempo. E, né, quando a gente está trabalhando com essas variáveis, o objetivo é identificar padrões e tendências. Daí que surge a questão dos estudos de tendência, certo? E os estudos epidemiológicos, certo? Eles têm alguns tipos, né? Eles podem ser descritivo, analítico, intervencionais, certo? Mas o objetivo do curso de hoje será os descritivos com dados secundários. Mas, enfim, mas é importante a gente mencionar também, fazer uma menção sobre os tipos de estudos epidemiológicos. Os descritivos, né, como já foi mencionado, eles vão observar e descrever a ocorrência de agravos ou doenças. Os analíticos, eles irão testar hipóteses sobre causa. A exemplo dos analíticos, a gente pode ter o caso controle, as cortes, e tem também os intervencionais, certo? Que eles vão avaliar o efeito de uma intervenção. E, como eu já mencionei, né, o foco de hoje será os estudos descritivos, que eles vão observar e descrever a ocorrência de agravo. Ou seja, você não vai precisar acompanhar, né, determinado grupo por determinado tempo, você não vai precisar fazer intervenção, você vai, em dado momento, coleta os dados e descreve, né, como é que qual é o padrão, qual a tendência. E quando eu falei muito em dados, 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 mas se eu não vou coletar, se eu não vou intervir, se eu não vou a campo, onde é que eu vou encontrar esses dados? Né? Vocês podem estar se perguntando. Então, os dados que eu falo aqui, eles vão, né, ser coletados diretamente via sistema de informação de saúde,
certo? E você pode estar se perguntando o que é que são sistemas de informação em saúde. Os sistemas de informação em saúde, eles são ferramentas que vão reunir e analisar dados sobre a saúde da população. E é importante também entender que eles são fundamentais para o planejamento e gestão dos serviços públicos a nível do SUS, né, Sistema Único de Saúde. Então, aqui eu trouxe um quadro, né, que ele vai resumir um pouco sobre o objetivo, funções e benefícios e exemplos de sistemas de informação em saúde, certo? O objetivo, assim como, como mencionado lá dentro da perspectiva de epidemiologia, será apoiar a tomada de decisões sobre saúde. E as funções dos sistemas de informação são coletar, processar, analisar e disponibilizar dados, certo? Aí você pode perguntar assim, e quais são os benefícios, né, de ter um sistema de informação em saúde? Os benefícios serão, né, monitorar e gerir indicadores de saúde, certo? Quando a gente fala nessa perspectiva de indicadores, a gente tem diversos indicadores que a gente pode estar calculando, como, por exemplo, indicadores de mortalidade, de natalidade, indicadores que eles vão versar sobre não só sobre não só sobre essa perspectiva de natalidade, de mortalidade, mas também tem os indicadores sociodemográficos, que eles vão versar, né, sobre outras perspectivas demográficas da população. E também eles têm como benefício a questão de avaliar políticas públicas, certo? Exemplos de sistemas de informação, né? A gente tem o Sistema Nacional de Sistema de Informação sobre Mortalidade, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, Sistema de Informação sobre Internação Hospitalar, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização. Enfim, são diversos sistemas que posteriormente eu irei trazer, né, um pouco, né, sobre o que cada um, né, tem a nos disponibilizar nessa perspectiva aí de informações. E algo que é muito importante mencionar, você pode estar dizendo assim, mas são vários sistemas. Só que no Brasil, né, a gente tem o Departamento de Informática do SUS, o famoso DataSUS, e o DataSUS ele será, né, essa plataforma, esse órgão que será responsável pelo fomento do sistema de informação e gestão de dados da saúde. Ou seja, no DataSUS você vai encontrar reunidos todas as informações dos sistemas de informação existentes no Brasil. E aí, né, quais são as aplicações dos sistemas de informação em saúde? Dentro das aplicações, as mais evidentes são analisar problemas de saúde da população, gerir recursos destinados à saúde, monitorar a saúde da população, planejar ações de saúde, controlar e detectar problemas de saúde, promover a equidade e qualidade dos serviços, identificar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, definir prioridade de intervenção e avaliar o impacto das intervenções. Então, como você pode ver, né, a questão das aplicações dos sistemas de informação, eles, né, têm a possibilidade de dar, né, esse panorama de como é que as políticas públicas elas estão sendo efetivadas para a população, né? E bem como a questão dos serviços também vai avaliar essa questão dos serviços e também conhecer, né, a dinâmica da população, de que a população morre, como é que está a questão da, da natalidade da população, ou então os índices de mortalidade. Enfim, os sistemas de informação, eles dão esse panorama aí macro e minucioso da população brasileira. E aí, eu trago aqui neste quadro os principais sistemas de informação em saúde, certo? Que a gente tem. A gente tem o sistema de informação sobre mortalidade, o SIM,
E as informações que vão estar vinculadas nesse sistema, como o próprio nome já diz, né, vai ser informações sobre morte, né? Vai ser informações sobre causa de morte. Aí você vai também encontrar dentro dessa perspectiva algumas informações é, referentes à pessoa, né? E também ao lugar, certo? E o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, nele você vai encontrar informações sobre doenças e agravos, a exemplo, dengue, violência, tuberculose, HIV, Covid, entre outros, né? Todos aquelas doenças e agravos são notificações você vai encontrar dentro desse sistema. A gente tem também o Sistema de Informações Hospitalares, o SISUS, que ele vai ter informações sobre as internações no SUS. E dentro dessas informações, a gente pode ter informações, né, como, por exemplo, motivo, duração, gastos, e entre outros, certo? Outras informações. Aí a gente tem também a questão do sistema de informações sobre nascidos vivos. Dentro desse sistema do SINASC, a gente vai ter informações sobre nascimento, peso, tipo de parto, idade materna, entre outras informações. E a gente tem também o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES, que ele vai reunir informações sobre os estabelecimentos de saúde, sobre os profissionais, né? E dentro dessa perspectiva de estabelecimento, a gente vai ter informações sobre a estrutura, sobre serviços, enfim, tudo que é inerente aos estabelecimentos, nessa perspectiva de infraestrutura pessoal e de serviços. Outro sistema que a gente tem é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, o SISVAN. Dentro desse sistema, a gente vai encontrar informações sobre peso, altura, IMC, estado nutricional, entre outras informações que são inerentes a, a essa perspectiva, né, de vigilância alimentar e nutricional. E o próximo sistema é o Prontuário Eletrônico da Atenção Básica, o SUS-AB, certo? Dentro desse sistema, a gente vai encontrar informações sobre atendimento clínico, vacinação, medicamentos, enfim. Aqui eu trago, né, alguns dos principais sistemas de informação, mas a gente ainda tem outros, como, por exemplo, como eu mencionei anteriormente, tem a questão do CPNI, vai trazer informações sobre imunizações. E, além disso, também a gente ainda tem alguns painéis que vão trazer outras informações sobre, é, sobre a saúde da população, né? A gente tem sistema, a gente tem painel de HIV, a gente tem painel, é, agora eu não lembro o nome de todos, mas a gente tem vários painéis aí disponíveis pelo Ministério da Saúde, para que a gente possa encontrar essas informações. E até mesmo de imunização, a gente tem um painel de imunização, que ele vai reunir informações sobre cobertura vacinal, de doses aplicadas, enfim, várias informações inerentes à perspectiva de imunização. E aí, né, vocês podem estar se perguntando, e aí, os dados a gente encontra nos sistemas de informação, né? Mas como é que é esse processo? O processo de captação e coleta de dados, eles acontecem nos serviços de saúde, certo? Através do preenchimento das fichas, da alimentação dos sistemas. Então, por isso, né, sempre eu digo que é muito importante quando eu falo, né, em sistemas de informação em saúde, em dados secundários, reforçar essa importância de alimentar os sistemas com informações consistentes, completas e de qualidade, certo? Para que quando a gente chegue lá na parte de consolidação de indicadores, de análise de relatórios, de divulgação dessas informações, a gente possa, né, ter informações completas, informações que realmente irão, né, ter uma representatividade da nossa população, nessa perspectiva aí de epidemiológica, né, nessa perspectiva de doenças e agravos que atingem a população.
E aí, né, como eu mencionei, o DataSUS, certo? O DataSUS, ele é esse órgão que vai reunir todas as informações, certo? Para você acessar o DataSUS, tem esse link aqui, você pode ir direto. E dentro do DataSUS, o, a plataforma que você vai utilizar para fazer essa tabulação dos dados, ela se chama Tabnet, certo? Que o acesso tabulado aos bancos de dados do DataSUS. E dentro do DataSUS também você vai ter informações sobre o IBGE, né, informações sobre a população, você vai ter outras informações inerentes à questão da biblioteca de plano de saúde, além da RIPSA, né, que é o Manual de Indicadores de Saúde Populacional. Eu gosto muito de utilizar a RIPSA porque quando a gente tem dúvida, né, de qual indicador a gente vai utilizar para estar avaliando determinado dado, a RIPSA lá, ela vai reunir, certo, as principais informações de qual o melhor indicador que você vai utilizar para aqueles dados que você está trabalhando. E aí, quando a gente fala em DataSUS, certo, é, é importante que você tenha em mente, né, essa questão de escolher um tema, de ir até o banco de dados e selecionar as variáveis que são persistentes para esse seu estudo, certo? E aí, após que você faz, né, esses filtros, essa escolha, aí que você vai poder gerar a tabela por meio da exportação para o Excel, certo? Então, como eu já mencionei, né, a dica que eu dou neste momento é de que você utilize filtros que são essenciais para aquele dado que você quer trabalhar, como, por exemplo, sexo, faixa etária, unidade federativa, ano, e também outro filtro que eu gosto muito de sempre utilizar é a questão da residência, né? Porque dentro dos dados tem alguns dados que você pode estratificá-los por local de residência e tem também outro por local de ocorrência. Então, a depender do dado que você está trabalhando, você vai, né, saber se é melhor você pegar ou por ocorrência, né? Quando você fala em ocorrência, você vai estar trabalhando diretamente na perspectiva de, principalmente de gastos, certo? E quando você está a nível de local de ocorrência, de residência, você vai estar trabalhando, né, na perspectiva de uma determinado agravo que está acontecendo em um determinado local, né, para você poder fazer aquele mapeamento situacional daquela população. E aqui, né, eu deixo aí o QR Code para que você possa acessar diretamente o DataSUS, certo? Mas ao final do mini curso a gente vai fazer uma breve demonstração de como é que a gente acessa o sistema. Então, de antemão, vocês já podem deixar aí o DataSUS de vocês aberto por meio desse link, certo? Por meio desse QR Code, na verdade, desculpa. E mais tarde a gente vai poder utilizar na atividade de encerramento do mini curso. E aí, certo, uma ferramenta essencial quando a gente está trabalhando com dados secundários é o Excel, certo? Então, o Excel, geralmente a gente vai trabalhar com os arquivos em formato CSV, né? Quando a gente vai exportar dentro do sistema de informação, aí a gente leva para o Excel e vai renomear colunas e organizar as variáveis, certo? No começo eu exportava, hoje em dia eu gosto mais de copiar e colar, mas aqui eu vou trazer essa perspectiva do jeito que eu aprendi da primeira vez, certo? Que é o mais correto. Mas para mim, hoje, o mais acessível para mim na minha correria é copiar e colar diretamente. Mas para quem está iniciando, é mais interessante fazer essa exportação e depois organizar e depois criar a planilha. E você vai, né, eliminar aquilo que está repetido, um exagero, certo? Vai padronizar as categorias para facilitar a análise e vai salvar o arquivo como
Excel, né, no formato XLSX. Desculpa. E aí, eu mencionei aqui alguns passos que são essenciais quando a gente está falando nessa perspectiva de análise descritiva no Excel, certo? Então, o passo essencial é corrigir os cabeçalhos e remover as linhas vazias, salvar no formato compatível para habilitar as fórmulas e gráficos, certo? Porque dentro do Excel você vai ter algumas possibilidades de recursos visuais que você pode estar criando lá, né? Tabelas, gráficos, enfim, tem uma infinidade de possibilidades que o Excel também dá. E vai verificar a publicidade de dados, aí você vai criar colunas auxiliares, como por exemplo, quando a gente baixa lá do DataSuite, você vai ter só a variável e a questão do número, né? O número de casos. E quando você vai fazer essa análise descritiva, você precisa, né, de algumas outras categorias, como por exemplo a porcentagem, a taxa, aí já quem já está mais aí na perspectiva de análise estatística, aí já vai precisar de uma razão de prevalência, de um valor P, e no Excel você vai poder criar essas colunas específicas. E é, uma outra dica, né, prática, para que você possa otimizar aí o seu tempo utilizando o Excel, é usar a tabela dinâmica para análises exploratórias e evitar editar a tabela original. Sempre use cópias, certo? Sempre vou criando lá uma nova planilha dentro do documento do Excel. Aí eu vou até mostrar para vocês ao final, né, na atividade, as minhas planilhas, né? Várias planilhas em um documento. E aí, algumas ferramentas elas são muito úteis quando você está falando nessa perspectiva de análise descritiva no Excel, né? Como, por exemplo, filtro e contagens, tabelas dinâmicas e algo que vai facilitar muito a vida de vocês, desde que vocês aprendam a manusear, são as questões de fórmula, certo? Eu, até mais ou menos há um ano, eu não sabia nada de fórmula, mas à medida que você vai praticando, vai ficando tudo mais fluido, né? Aí você pode utilizar fórmulas como soma, média, taxa, né? Quando você está aí trabalhando com taxas, aí você vai pegar o número de CAD, de todo mundo da população e dividir pelo um valor de base e divide e multiplico por um valor de base 10, né? Pode ser 100, 1000, 10.000, 100.000, a depender do indicador que você está calculando, certo? E também você vai poder criar gráficos, né? Gráficos de coluna, linha, de pizza, enfim, tem várias possibilidades. E é importante também você saber interpretar os dados, né? Trazer fazer algumas perguntas. Qual o perfil, qual a tendência, qual o grupo de risco, ou seja, é, foi mais pessoas do sexo feminino ou pessoas do sexo masculino, qual foi a faixa etária predominante. E sempre é bom você estar trabalhando com taxas, né? Que ela vai poder estimar, né, dentro de uma população real. Porque quando você traz o valor só em porcentagem, pode ser, né, que você corra o risco de estar enviesando os seus resultados. Eu lembro que eu levei uma atividade, porque atualmente eu estou no estágio na disciplina de epidemiologia, e eu fiquei muito feliz quando os alunos eles puderam, né, perceber que quando você olha só número e porcentagem, alguns valores eles vão trazer, né, uma perspectiva de viés sobre determinada população. Por exemplo, lá no sistema de informação, quando eu estratifiquei os dados, aí a gente tinha alguns dados que a faixa etária compreendia só determinada, só 4 anos, e já a outra compreendia 10 anos. Então, pela lógica, aquela faixa etária que compreendia um maior número de intervalo de anos,
consequentemente, era que tinha um maior número de casos. Assim, quando a gente está falando na perspectiva de lugar, quando você vê uma cidade, sei lá, que tem 10 mil habitantes e outra que tem 100 mil, é claro que aquela, claro não, né? É provável que aquela que tem 100 mil tem muito mais probabilidade de ter mais casos do que aquela que tem só 10 mil pessoas, né? E quando você só olha só para números e porcentagem, pode ser que você esteja enviesando essa perspectiva de análise dados, né? Vamos supor, se na população de 100 mil você encontra 100 casos de determinada doença, e se na população de 10 mil pessoas você encontra só um, aí você, olhando só para número, porcentagem, você vai dizer, na cidade tal foi, sei lá, foi 99, alguma coisa por cento a mais do que cidade tal. Mas isso não quer dizer nada, porque se você for olhar para a questão de quantitativo populacional, a probabilidade de ter mais casos na outra era muito maior, né? Então, sempre é bom você utilizar as funções do Excel como soma, média, se taxa. PROC-V também foi uma fórmula que eu utilizei, né? Que eu utilizo, na verdade, principalmente para as minhas análises espaciais, que ela facilita bastante, né? Quando você está trabalhando aí com um quantitativo aí grande de municípios ou de estados, você utilizando o PROC-V vai facilitar bastante aí o, 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 o seu andamento da sua pesquisa. E aqui eu trouxe um quadro, né, com as principais fórmulas. Eu não vou falar todas, porque eu acredito que não vai dar tempo, mas aqui é bem intuitivo, né? E de lembrar, sempre quando você for fazer uma fórmula, sempre colocar o igual, né? Aí você digita o nome, se você quer soma, média, mínimo, máximo, se taxa, PROC-V, gráfico, log10, enfim, tem diversas possibilidades. Aí, aqui, né, tem uma breve descrição que é que cada função vai realizar e você ter também, né, o cuidado de, tipo, por exemplo, quando você vai fazer a soma, né, aí você vai selecionar uma célula, aí você vai apertar na célula que você quer somar e você vai arrastar, né, se for soma, se for mais de se for valores, né, que eles estão numa mesma linha, ou então numa mesma coluna, você vai pegar e arrastar, né, até o último valor. Mas vamos supor, se fosse um valor aqui, vamos supor que aqui é a B2, né, aí você ia digitar B2, aí você digitava o mais, e ia até, sei lá, aqui vamos supor que é a B10, e você digitava B10. Então, o, a função ela ia somar essa célula com essa, né? Neste exemplo, mas lá no finalzinho eu vou mostrar como é que a gente faz essas principais fórmulas, tá? E aí a gente tem alguns cálculos de indicadores epidemiológicos que a gente pode estar realizando no Excel. A gente pode estar realizando o, o cálculo de taxa de mortalidade geral, certo? Lembrando que essas taxas aqui, elas você pode encontrar, né? Se você não saber qual taxa utilizar, você pode estar procurando lá no documento da RIPS ou até mesmo nos manuais do Ministério da Saúde que ele te dá, certo? Eu vou mencionar aqui o exemplo da incidência e da prevalência, né? Que a incidência são aqueles números de casos novos e a prevalência é o acumulado de casos, certo? Então, quando você vai fazer, né, a incidência, aí você vai ter o número de casos, certo? Casos novos, nesse caso, aí você vai dividir pela população e você vai multiplicar por uma constante, que nesse caso aqui é 100 mil, certo? E quando você tem um resultado, você tem que trazer a interpretação de que é aquele número de casos por 100 mil habitantes. Ou seja, quando você tem essa perspectiva, você está dizendo, né, que aquele, vamos supor que aqui deu 10, né? Então, são 10 casos por 100 mil habitantes. Então, a cada 100 mil habitantes
existe, né, um risco de adoecimento de, de 10 pessoas. E quando você está na perspectiva de prevalência, né, aí vamos correr aqui no resultado, quando você multiplicou, deu 10. Então você vai interpretar da seguinte forma, né, que a, a, a probabilidade de que uma pessoa esteja doente dentro daquele grupo populacional é de 10 a cada 100 mil habitantes, certo? E aqui são os outros indicadores que você pode estar calculando, né? Coeficiente de letalidade, proporção, razão de sexo, né? Entre homens e mulheres, e variação percentual anual, que é o VPA, certo? Mas geralmente você só calculando incidência ou prevalência, você já consegue, né, começar a construir os seus trabalhos, os seus trabalhos descritivos com dados secundários. E aí, dentro ainda da perspectiva de Excel, aí a gente tem alguns outros exemplos de que é que a gente pode utilizar quando está criando esses recursos visuais, né? Como, por exemplo, gráfico de linha. Aí você pode criar também a linha de tendência no próprio Excel. Aí você pode também ter a questão das colunas empilhadas. Aí você vai poder comparar, fazer comparação por categoria. Aí já nos gráficos de pizza, você vai poder fazer, né, a exemplo, uma proporção por faixa etária, sexo. E quando você está aí no barra horizontal, aí você vai poder, né, trabalhar com as perspectivas de ranking de municípios, enfim. E também a dica, né, é que você sempre interprete com base nas variáveis tempo, lugar e pessoa, certo? E as variáveis, né, necessárias para a epidemiologia, certo? Eu lembro até de uma orientadora que ela sempre dizia assim, quando você está trabalhando com estudo epidemiológico, você tem que trazer, né, a perspectiva de quando, onde e quem. E aí a gente chega finalmente, né, à parte de construção de resumos científicos. Então você já pode ver, né, que até você chegar na parte de construção do resumo propriamente dito, é essencial que você tenha essa noção, né, de epidemiologia, de sistema de informação, de uso de uma ferramenta para a construção do banco e análise das suas variáveis, enfim. Aí, finalmente, depois que você faz esses passos, certo? Aí você chega na construção do seu resumo científico. Então, aí você vai colocar a questão do título, autores, aí você vai trazer a introdução, né? A introdução, lembrar sempre de trazer o contexto e a justificativa. E sempre lembrar de fazer uma justificativa assim, que seja que ela seja realmente justificável. Se eu falar justificável vai ficar muito redundante, mas que ela traga, né, uma perspectiva de que aquele seu estudo ele é importante, certo? Ele é importante, né, ele é justificável, ele tem uma relevância porque ele vai trabalhar algo, sei lá, que ainda não foi trabalhado, ele traz essa perspectiva de algo que ninguém nunca olhou, né? Então, a justificativa como a minha professora dizia, né, é você vender o peixe, né? É você vender o peixe do seu trabalho, literalmente. Aí você traz a questão do objetivo. E quando você está trabalhando com estudos, no caso quantitativo, sempre é bom você estar selecionando verbos que eles dialoguem com essa perspectiva de quantitativo, como, por exemplo, analisar, é, verificar, enfim, estimar, certo? Verbos que eles vão trazer essa noção de quantitativo. E aí você vem para a metodologia, né, que você vai dizer o tipo de estudo, as variáveis, o local que você, no caso a fonte, as análises, né, como é que você fez essa análise, quais as ferramentas, os softwares que você utilizou, e nos resultados você vai trazer, né, essa perspectiva de
resultados mesmo propriamente ditos, por meio de gráficos, tabelas, e na perspectiva de dados secundários, né, de estudos descritivos de dados secundários, aí você vai, né, poder trazer uma conclusão para aquilo que você construiu. E aí, né, trouxe aqui um exemplo de um trabalho, né, que ele vai estar focado aí nessa perspectiva de taxa de internação. Então, aqui a gente tem, né, a análise temporal das taxas de internação por hipertensão arterial no Brasil entre 2010 e 2020, né? Aí, então, aqui, ó, você pode ver o verbo que foi utilizado no objetivo for analisar, certo? Na metodologia aqui a gente tem o tipo de estudo, né, que ele é um estudo ecológico, né, ou seja, está trabalhando com grupos de série temporal, e as fontes de dados, né, foram o CISUS, DataBnet, DataSUS, a população foram as internações por hipertensão arterial em todo o país, e o indicador que você calculou foi a taxa de internação, né, que foi o número de internação dividido pela população estimada naquele ano por cada ano, né, multiplicado por 100 mil. E a ferramenta que você utilizou para essa questão da análise descritiva foi o Excel, né, que você fez o cálculo das taxas e elaborou e a elaboração de gráficos de linha para visualização da tendência. E os resultados, né, aí você pode, exemplo, né, só um exemplo que eu trouxe aqui, né, que houve redução das taxas de internação em alguns anos devido à ampliação da atenção primária. Aqui é só um exemplo, né, não necessariamente precisa ser verdade, para ficar mais fixo aquilo que foi mencionado, né. E os picos em determinados anos que pode estar associado a falhas de cobertura ou descontinuidade de políticas públicas. Quando eu criei, né, esses possíveis resultados aqui esperados, no caso, eu pensei muito na perspectiva da pandemia, certo? Que alguns autores eles trazem que a pandemia ela trouxe, né, essa perspectiva de subnotificação de alguns agravos, de algumas informações inerentes toda essa perspectiva de sistema de informação, certo? É como se a gente tivesse, né, uma queda no número de alguns indicadores nesse período da pandemia, de 2020 a 2023. E aí, né, aqui ainda sobre a perspectiva das funções, né, no caso a taxa de internação, aí é exemplo, né, 2010, 2020, né, foi o primeiro e o último ano da série temporal. Aí no caso, o número de internação em 2010, nesse exemplo aqui, foi 120 mil, e de internações em 2020 foi 95 mil. Aí a população brasileira para cada ano, né, foi essa em 2010 e foi essa em 2020. Aí, né, dentro dessa perspectiva de cálculo do indicador, aí você pode ver aqui, né, a coluna, né, aí você pega o valor das internações aqui, B2, aí você clicou em cima, ah, não, pronto. Aí aqui, né, vamos supor, está no Excel, você digita igual, aí vai abrir o parêntese, clica em cima da B2, aí digita a barra, clica em cima da C2, fecha parênteses, coloca o asterisco, né, que é da multiplicação, e a barra é divisão, tá? Esqueci de falar. E multiplica pelo, pelo coeficiente desse indicador, que é 100 mil. E o resultado já tem aqui, né? Geralmente tem alguns indicadores que eles vão dar assim, vários números de verdadeiro. Aí no Excel também você tem algumas funções que você vai conseguir diminuir aí essa parte. E a conclusão, né, do seu resumo, ainda nessa perspectiva aí de resumo, seria, né, a questão de que a análise das taxas de internação ao longo do tempo permite avaliar a efetividade das ações de prevenção e controle da hipertensão arterial, especialmente na atenção primária. E também é muito importante você trazer a perspectiva daquilo que você encontrou, né? Como você pode ver aqui, eu
fiz algo assim bem mais geral, mas você pode fazer algo bem mais específico dentro do indicador que você calculou, dentro dos resultados que você teve. E aí, né, chegando já à finalização aqui do mini curso, certo? Trago algumas considerações finais, como, por exemplo, que a gente pôde, né, reforçar a importância da tecnologia da escritura na produção científica em saúde. A gente apresentou o uso de dados recuperados por meio dos sistemas de informação de saúde, demonstrou, aliás, ainda vai demonstrar, né, como extrair os dados do DataSUS. Antes de fazer as considerações, eu acho que é interessante abrir aqui, né, no DataSUS para mostrar para vocês. Aí aqui você pode só digitar DataSUS, né, mas eu acho que vocês já estão com abrir o meio do QR Code. Você aperta no primeira opção que aparece quando você digita DataSource, você faz a rolagem, entra aqui no gabinete, certo? Naquele exemplo, ela era sobre internações, né? Vamos ver aqui sobre mortalidade, né? Aqui a gente clica em cima, né, do que a gente quer procurar, é mortalidade. Aí aqui a gente vai entrar nessa opção aqui, que é mortalidade desde 1996, aí você abre. Quando você abre, aí ela vai te dar algumas opções, né? Mortalidade geral, mortalidade de residência no exterior, óbitos por causas evitáveis, óbitos infantis, mulheres, óbitos fetais, enfim, te dá uma infinidade de opções. Caso você não saiba qual você utilizar, geralmente você vai aqui no mortalidade geral. Aí aqui a abrangência geográfica, você vai ter algumas opções, né? Você pode selecionar Brasil por município, Brasil por região. Geralmente eu gosto de Brasil por município, mas, por exemplo, se eu estiver trabalhando só com o meu estado, né? Piauí, aí eu abrir aqui o Piauí. Aí aqui, a partir do momento que eu clico lá, já vai carregar essa nova janela aqui. Aí dentro daqui eu vou fazer, né, o que é que eu quero que apareça na linha, o que é que eu quero que apareça na coluna. Geralmente eu gosto de começar por ano, né? Aí, como a gente está trabalhando com óbito, então ano do óbito, vamos supor que eu quero só 2020, de 2020 a 2023, certo? Aí aqui eu seleciono 2020 a 2023 e clico em mostrar. Quando eu clico em mostrar, ele vai, né, gerar a tabela. Aí aqui eu já tenho ligado, né? Aí você poderia exportar como CSV, né, para criar o arquivo, mas geralmente eu gosto só de copiar e colar aqui, né? Eu pego, copio, copiar, aí aqui eu já deixei um. Aliás, eu deixei outro também. Aí vamos supor, né? Que aí aqui eu tenho minha planilha nova, aí eu venho aqui e colo, né? Aí você pode dizer, ah, mas eu não quero dessa forma, eu quero que o ano venha na linha e os números venham na coluna. Aí na parte de copiar, aí você tem a opção, aí você copia ele de novo, porque tem alguns que não dá opção. Aí você vai só mudar aqui, de o que estava em coluna vai para números e o coluna vai para linhas, né? Que é a função transpor, certo? Aí você já copiou aqui. Vamos supor que você quer somar, né? Vamos supor que não tinha um total aqui. Ai, meu Deus. Vamos supor que não tinha esse total, certo? Aí você quer somar. Você vai utilizar a função igual, você digita soma, você igual, aí você aperta em cima da soma. Aí, como eu falei lá, né? Você seleciona o primeiro. Aí vamos supor que eu quero selecionar todos, né? Aí eu vou até o último. Aí pronto, solto. Aí fecho parênteses e aperto Enter. Aí vai dar o mesmo resultado. Ah, não, professor, eu não quero somar todos, eu quero somar só o 2020 e 2023. Aí você vai aqui igual, digita soma, aí aperta o valor de 2020, aí vem aqui, digita mais e aperta o valor de 2023. Fecha e aperta aí. Pronto, tem o resultado.
Vamos supor que você quer fazer um gráfico, né? Aí você seleciona os valores, aí você vem aqui em inserir, aí aqui tem gráficos recomendados, mas se você já quiser um gráfico específico, você clica aqui. Geralmente eu gosto de ir para gráfico recomendado. Aí no gráfico recomendado vai te dar um gráfico recomendado. Aí a gente está trabalhando, né, por ano, então vamos escolher isso para aqui. De, de colo. Aí você aperta OK. Aí pronto. Aí aqui já criou automaticamente o gráfico. Aí você pode dizer, professor, mas eu não gostei desse gráfico. Eu quero editar. Aí você pode aqui clicar em cima dele e vem editar. Você pode é, apertar em deletar esse título aqui. Aí você vai dizer, professor, eu quero colocar aqui o eixo, né, o título do eixo do gráfico. Aí você clica aqui no mais, aí vai aparecer algumas opções. Você pode, título de eixos, certo? Aí aqui você pode ativar ele. Aí aqui, né, o número de casos. Você digita aqui, o número de casos, certo? Aí aqui são os anos. Aí você pode dizer assim, professor, mas aqui ficou 1, 2 e 3. Aí você pode também editar aqui, ó, tem a opção de editar. Então, selecionar dados. Aí você vem aqui em editar, aí você te seleciona aqui, aí você vem aqui em editar. Aí quando você vem em editar, né, para aqui, aí você vai só selecionar o intervalo que você quer colocar, no caso aqui eu estou usando. Aí pronto, e aperta OK. Aí automaticamente já foi, certo? Aí pronto, aí automaticamente já veio aqui pro aí, aí você pode dizer assim, professor, mas eu não gostei da cor. Você pode também editar aqui também. Tem algumas outras opções, ele já, acho que tem uma opção que ele já te dá até a coisa, mas ele vai mudar só a cor, né? Aí aqui tem laranja, verde, vou deixar o verdezinho aqui. Pronto. Aí aqui você pode também ir aqui ativar a questão dos valores, né, que é o rótulo dos dados, é que você já consegue ver os valores. Você pode adicionar a linha da tendência, certo? Você clica só aqui em cima, ele já gera automaticamente. Então, como você pode ver aqui, foi decrescente, né? A tendência aí da questão das internações, dos óbitos no Piauí, certo? Aí aqui te dá várias possibilidades. Aí quando você vai criar a questão da tabela, né, já mais na perspectiva de outras variáveis. Então, você vai voltar aqui, vamos supor que você quer a questão do sexo. Deixa eu ver. Sexo, sexo. Aí você vai aqui mostrar, né, os óbitos por sexo no Piauí entre 2020 e 2023. Aí aqui você já tem já o resultado, né? Aí também tem a parte dos ignorados. Você copia. Você cria uma nova planilha, né? Para você colocar os valores. Aí pronto. Aí aqui você já tem o sexo. Aí você vai montar a sua tabela, né? Aí você vem aqui. Aí você vai colocar. Você vai ter que montar, né? Você vai fazendo aqui a mesma coisa, né? Então, que é o tamanho legal, que você tem o masculino e feminino. Aí você vai recortando para cá, né? É interessante. Aí é interessante, né? Aí você vai editando aqui para você fazer a sua tabelazinha. Aí aqui eu tenho o número, né? Aí eu vou criar uma tabela para porcentagem. Nesse exemplo eu vou utilizar porcentagem, né? Porque
trabalhando com homem e mulher. Porcentagem. Porcentagem. Geral. Aí eu já estou montando aqui minha tabela para questão dos dados, né? Aí eu vou aqui, aí eu vou mesclar. Aí eu mesclo aqui também, que aqui é tudo diferente. O sexo feminino, masculino. Aí eu vou editar a tabela do jeito que eu quero, certo? Aí aqui eu vou colocar a bordazinha, botar a borda só inferior, certo? Aí aqui eu edito para que elas fiquem alinhadas à direita. Aí aqui, né, tá faltando alguns valores. E aí, como é que eu vou fazer esses valores que estão faltando? Né? Vocês podem estar perguntando. Aí aqui você vai fazer aquela mesma coisa. Você vai aqui primeiro, né, o número geral dos óbitos. Você vai colocar igual, soma. Aí você soma essa, digita mais essa, fecha parênteses. Ok, aí deu o geral. Aí então, a porcentagem, né? A gente vai trabalhar aqui com porcentagem, só nesse exemplo, certo? Que eu vou procurar indicador. Aí vai ser igual, né? E aí abre o parêntese, esse, né? Que é o total, o valor total, você divide, no caso vai ser dividido por ele mesmo, e multiplica asterisco por 100 e aperta Enter. Aí, no caso, teoricamente, deu 100%. E aí você vai aqui para fazer a porcentagem do outro, né? Vai pegar igual o número, né, de masculino, de óbito masculino, esse daí, e pelo número total de óbito, fecha parênteses e multiplica por 100 e aperta OK. Aí aqui já deu o valor, né, do. Aí você vai ver que aparecem muitas casas decimais. Para você diminuir, né, que geralmente é só duas, aí você vem aqui, diminuir casas decimais. E o Excel já diminui automaticamente para você. Aí aqui também você vai fazer a mesma coisa, né? Vai digitar igual, abre parênteses, o valor de óbitos femininos, divide pelo valor do óbito total, fecha parênteses e multiplica por 100 e aperta Enter. Então aí você já tem já, né, o começozinho da sua tabela, certo? E aí você poderia estar trabalhando com outras variáveis. Aqui é o total, né? Total. Total. Aí, né, se você estivesse trabalhando com outra variável, aí aqui, por exemplo, ia ter idade, faixa etária, né? Aí você ia colocar lá, né? 1 a 20, enfim, você ia colocar a faixa etária, aí você ia colocar aqui os números, depois ia somando, tá? Ia tirando lá do sistema e ia colocando aqui, certo? Como já, eu acho que já avançou demais o horário, a gente vai só fazer a questão das finalizações aqui, né? No caso, a gente demonstrou como acessar e extrair dados ensinou a criar e organizar os bancos de dados no Excel, aplicou funções básicas do Excel para o cálculo de indicadores epidemiológicos, incentivou, né, a questão do uso de análise de dados como suporte à tomada de decisão de saúde pública, destacou, né, é importante destacar a questão do papel da enfermagem, né, como protagonista aí nessa parte de
vigilância, monitoramento, uma vez que a gente está aqui no evento da enfermagem, e a enfermagem ela vai ser essa linha de frente aí na questão destas coletas, dessa alimentação para os sistemas de informação em saúde, né? Espero, né, que tenha estimulado a questão da autonomia para a produção de estudos científicos com dados oficiais dos sistemas de informação. E uma vez importante que eu sempre trago, né, que você tenha essas virtudes, né, que é a questão da organização, para que você possa, né, de certa forma, estar trabalhando de forma otimizada, tenha dedicação e paciência, né, porque eles serão pontos importantes para toda a sua trajetória acadêmica. E, né, é sempre bom você estar criando metas para a sua vida, né? Você está se projetando para daqui a alguns anos, certo? Quais são as metas que você tem para agora, a médio prazo, a longo prazo, certo? E sempre você ter essa perspectiva de onde é que você quer chegar. Por que é que eu falo isso? Certo? Porque assim como uma frase que eu tenho aqui no meu tá? E você é o criador suas próprias histórias, lembrando que sempre é dentro das possibilidades que a gente tem, e você está criando suas metas para que sempre você se sinta, né, de certa forma, norteado aonde ir, né, que como uma professora sempre falava, né, ela trazia a frase dos Países da Maravilha, que quando pergunta para onde é que ela quer ir, que ela diz que não sabe, então qualquer caminho você vai. E a partir do momento que você tem, né, traçado algumas metas, você vai, mas você vai por um caminho de forma direcionada. E só agradecer a presença de todos, certo? Aqui são as referências que eu utilizei e muito obrigado. Deixa eu ver.